porque eu vou dizer pra ela que eu gosto do seu cheiro, a cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila dilata, que ela faz a minha pupila dilata, Por que eu tô cantando essa música? Porque tem tudo a ver com termodinâmica, que a gente vai nós estamos continuando a falar sobre dilatação, mas agora a gente vai falar sobre como que determinado gás dilata ou ele retrai com uma força. E quando a gente lida com força, a gente lida com dinâmica. O que mais me assusta, Cauane, é porque, presta atenção, lembra a dinâmica em Física 1? Sua épocazinha? Força é igual a massa vezes aceleração. Para dos bloquinhos. Não dá pra ver. Tá, você nunca viu. Você lembra disso? Uhum. Eles vão estudar isso daqui em dinâmica, que geralmente é a introdução de forças. Mas Física 2 está dando termodinâmica primeiro do que dinâmica. Então eles não têm nenhum fundamento ainda sobre trabalho, nenhum fundamento ainda sobre dinâmica, e eles já vão direto para a termodinâmica. Porque as 3 leis de Newton, na apostila deles, estão ali mais ou menos no capítulo 20, 22, e a gente aqui está no capítulo 15, 16, 17 e 18 ainda a gente vai tratar sobre termodinâmica. Correto? De Física 2, a gente está falando, e essas questões de Newton nós vamos falar em Física 1. Mas, com calma, eu tô bem perto deles aqui, para eles verem o que eu tô falando, que eu vou falar há muito tempo. Como eu tô falando, toda essa questão de gases, eu sempre falei para vocês que seria uma matéria bem delicada, e eu sempre ia explicar com bastante calma e bastante clareza. Eu até sugeri, Não, tem um negócio aqui que tá me incomodando muito. Segura aqui pra não cair, Chu. Já caiu. Conserta aqui. Tem um negócio aí. Não tô. Olha aqui, ó. Meu telefone tava sujo, ó. Eu fiquei muito incomodado. Pode ir? De novo? Vai. Ignora, gente. E eu sempre falei pra vocês que na questão de gases eu ia ser muito, muito bem delicado para falar certas coisas para vocês. E o que acontece? Eu quero que antes de começar tudo, vocês imaginem a questão da seringa. Lembra que quando a seringa ela tá com ar aqui? Presta atenção, Cauane, para você prestar atenção também. Eu tenho uma seringa. E aquele cilindro da seringa, aquilo chama êmbolo. Vocês vão ouvir esse termo com bastante frequência. Você tampa a pontinha da seringa e aperta o êmbolo, correto? Você vai conseguir pressionar ela até o final? Não. Você não assistiu a minha aula que eu estava sozinho? Eu até lamentei a sua ausência. Você vê nos vídeos passados o quanto que a sua ausência estava sendo lamentada. Eu expliquei para eles, eu vou explicar para vocês de novo, que o gás, para ele ser um gás ideal ou perfeito, que nós estamos estudando tudo aqui, todas as vezes que nós falarmos sobre gás, é um gás perfeito, ele tem que ter 3 qualidades, ele tem que ter 3 propriedades. Ele tem que se dilatar, e ele tem que se comprimir, e a terceira, eu esqueci qual que é a terceira propriedade. Ele tem compreensibilidade, ele tem a dilatação e ele troca de volume facilmente, ele tem essa versatilidade de trocar de volume. Deixa eu te explicar, Cauane. Eu tenho aqui nesse quarto aqui, vamos supor que eu tenho aqui nesse quarto, vamos colocar assim, 40 litros, 60 litros de oxigênio, né? Nós conseguimos. Ou então seu quarto tem 3, vamos colocar seu quarto aqui, olha, tem 3 metros, 3 metros, 3 metros, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Seu quarto tem 27 metros cúbicos de gás de oxigênio, correto? Se a gente, por mágica ou por magia, a gente pega o seu quarto e diminui o tamanho dele, ele vai diminuindo. Os 27 cúbicos, a quantidade de ar que nele tinha, ela ainda vai estar, correto?
Não vou trabalhar aqui com volume mais. Porque o que vai acontecer? O volume desse camarada, ele vai diminuir, correto? Porque, ora, as dimensões vão diminuir, mas a quantidade de gás, presta atenção, a quantidade de gás, ela vai diminuir. Não minto, ela vai continuar a mesma. Mas essa mesma quantidade, correto? Essa mesma quantidade vai ocupar um volume menor, fazendo com que esse gás tenha um volume menor. Você está entendendo o que eu estou falando? Olha só, a mesma quantidade de gás vai ocupar um volume menor. O que vai acontecer com esse gás? Ele vai... Não tem como... Hã? Ele vai ficar exprimido, ele vai ficar comprimido. O gás, ele tem essa versatilidade, ele tem essa propriedade. Do mesmo modo de que... não vou abrir essa caixinha aí não, porque ela tá aqui, ó. Quer ver, ó? Eu tenho aqui dentro dessa caixa um gás muito comprimido. Vamos colocar aqui Kawane. Eu tenho aqui um gás letal aqui dentro dessa caixa. Isso aqui é um gás letal, mas tem muito gás aqui comprimido. Você concorda comigo que eu posso falar assim, olha, eu tenho aqui 1 milhão de moléculas, de forma que ela consiga comprimir aqui. Aí quando eu abro essa caixa aqui, o que acontece com o pessoal? Todo mundo desmaia. Por quê? Porque do mesmo jeito que o gás do seu quarto a gente conseguiu comprimir ele, o gás que daqui dentro, quando eu solto, ele vai conseguir se expandir. E ele vai conseguir trocar de volume. Porque essa caixa aqui, ela deve ter quantos? Esse cara vezes esse cara vezes esse cara. Vamos colocar aqui 3 vezes 5, 15. 15 vezes 3, 45 centímetros cúbicos. Se eu abro esse cara daqui, ele vai ocupar o espaço do seu quarto inteiro. O volume dele aumenta e o volume dele diminui. Ele tem essa capacidade. E as formas também. Se eu coloco um gás aqui dentro, ele vai ter uma forma quadrada. Se eu coloco ele dentro de um copo, ele vai ter uma forma cilíndrica. São essas as características de um gás ideal. Correto? A gente está tratando com isso. E o que eu quero falar agora, primeiro, é sobre a variação da energia interna. Energia também vocês ainda não estudaram no primeiro ano. Vocês vão estudar essa questão de energia no segundo. A energia como um todo. Vocês vão estudar energia, sim. Vamos falar sobre energia cinética. Eu até coloquei a fórmula da energia cinética aqui como spoiler. Energia elétrica. A única energia que vocês, primeiro ano, aprenderam ainda é sobre a energia térmica, que nada mais, nada menos é do que troca de calor, correto? E o que é, Kawane? A variação da energia interna. É o tanto... Minto, o que é energia interna? Energia interna de um gás é o tanto as moléculas daquele gás estão agitadas. Correto? Eu quero que você, de cara, repara lá no primeiro desenho, onde que eu tenho... no primeiro êmbolo eu tenho um gás onde as minhas moléculas estão a 300 Kelvin e no meu segundo êmbolo elas estão a 600 Kelvin. Se não for essa temperatura, são temperaturas diferentes. Uma está menor, a outra está maior. Olha só como que quanto maior for a temperatura, maior vai ser a agitação das moléculas. E a temperatura, ela necessariamente, ela mede. Olha só pra mim, Kawane, a temperatura ela não vai medir o nível de agitação da célula? E a minha energia interna não é o tanto que as minhas moléculas estão agitadas? Elas são então... como que é o nome que eu falo? Elas são então diretamente proporcional. Se a temperatura aumenta, a energia interna também vai aumentar. Isso tudo a gente tratando de um gás. Correto? Olha só também na segunda figura, onde que eu tenho ali uma fonte de calor. Quanto maior for a fonte de calor, maior vai ser a agitação das células. Eu quero que vocês se atentem a isso. É só introdução, a gente ainda está construindo a coxa de retalho. Para quando a gente construir essa coxa de retalho, retalho por retalho, a gente vai remendar. E quando chegar aqui, a gente vai pegar a coxa e vai dormir pra gente ficar bem quentinho, entendeu? Quentinho, termodinâmica, calor. Mas é exatamente o que a gente está fazendo. A segunda coisa que eu quero que vocês reparem é sobre a quantidade de gás. Olha só agora que a temperatura entre os dois êmbolos elas não vão mudar. Mas o que vai acontecer é que terão mais gás no segundo êmbolo do que no primeiro. E o êmbolo também ele tem tudo a ver ali com o número de mols, correto? Quanto maior for o número de mols, maior será de mols ou da quantidade ali do gás, maior será a pressão
logo maior será a energia interna, correto? Então, de novo falando, a quantidade de mols, a quantidade de gás dentro de um êmbolo, dentro de um recipiente, ela é diretamente proporcional à energia interna. Quanto maior for o número de gás, maior vai ser a energia interna. Correto, Cauane? Então, olha só. O que eu tenho sobre a energia interna, eu vou pegar aqui a minha formulazinha. Olha só, Cauane. Ela vai ser 3 meios, que vai multiplicar o número de mols, correto? O número de mols, vezes esse R daqui, ele tinha que estar maiúsculo, porque ele é a constante universal dos gases ideais. Me presta uma canetada azul aí. Esse R, ele não é minúsculo, R minúsculo é raio. A roxa, cadê ela? Aonde? Tá aqui. O R dessa fórmula, ele é maiúsculo, vezes a variação de temperatura. Correto, Cauane? Porque o que a gente está falando aqui, ó, é variação da energia. Correto? É o tanto ela variou. Correto? Se eu aumento a temperatura, essa energia, ela varia. Correto? É disso que eu tô falando com vocês. Então, presta atenção aqui. Olha só pra mim, Cauane. Variei a temperatura, olha pra mim. Variei a temperatura, variei também a energia interna. Elas estão elas estão no mesmo lado da fração, porque essa fórmula daqui, ó, eu posso escrever ela desse jeito daqui, ó. 3 vezes que multiplica o número de mols vezes a constante internacional dos gases vezes ΔT dividido por 2. Olha, elas são diretamente proporcionais. Correto? Correto ou não correto, Chu? Tem certeza que está correto? Olha lá, hein? E lembrando que a constante internacional dos gases, deixa eu colocar aqui, vê se vai pegar aqui, Cauane. Ela é 8, aqui ela vai ser... Não, tá pegando? Vou colocar aqui, ó. Ela vai ser 8 joules. Por que 8 joules e não 0,81, Pedro? Porque a gente vai tratar tudo aqui no SI, Chu. A minha temperatura aqui, ó, a gente vai tratar ela em Kelvin. Sabia que Kelvin é a temperatura que está no Sistema Internacional de Medidas? Sabia desse detalhe? Tá sabendo agora. E aqui vai ser em joule. Calor, nós medimos calor como é uma energia, nós vamos medir ele em joule. Na parte 2 desse vídeo nós vamos fazer um exercício envolvendo essa fórmula. Mas quanto à questão teórica, eu amo a parte teórica da física. O Enem, vocês vão fazer o Enem. Vocês vão fazer o Enem em janeiro? Responde aí pra mim se vocês vão fazer. Os negócios estão caindo todos aqui, ó. Eu não tô entendendo. O Enem, Cauane, ele não vai se importar muito com os cálculos na questão de física. Ele vai preferir muitas das vezes que você entenda o fenômeno que está acontecendo do que simplesmente se você sabe resolver uma notação científica, se você sabe resolver ali um polinômio. Em matemática ele já vai pegar pesado nesses critérios, mas em física não. Em física ele quer que você entenda o fenômeno que está acontecendo ali por trás. Correto? Falando sobre a variação da energia interna, eu quero falar para vocês sobre um trabalho. E antes de falar sobre um trabalho de um gás, eu primeiro quero falar sobre o que é um trabalho. Presta atenção, Cauane. Para que eu coloque um corpo, ainda nós vamos aprender sobre isso, para que eu coloque um corpo em movimento, eu preciso fazer o que nele? Eu preciso exercer nele uma força, correto? Para dar uma aceleração a ele, correto? Para que eu faça força, eu vou gastar energia. A questão é essa também, correto? Para que... Vocês vão entender isso muito bem, o que essa energia vai ser capaz de fazer. Então, se eu empurro essa cadeira daqui, ó, eu vou gastar energia. Correto? E essa energia gasta para realizar tal força é o que eu vou chamar de trabalho. Correto? Presta atenção, olha só. Eu amo esse exemplo. Por que eu gastei R$800 no shopping? Você lembra desse exemplo? Por que eu gastei R$800 no shopping? Porque eu tinha R$800.
Se eu visse um tênis de 800 reais e eu tivesse 600 reais, eu compraria o tênis? Não. A mesma coisa é essa. Eu preciso realizar um trabalho de 800 joules. Se eu realizei um trabalho de 800 joules, é porque eu tinha energia suficiente para realizar aquele trabalho de 800 joules. Pedro Henrique, oi! Meu carro arriou a bateria aqui, me ajuda a empurrar ele, tô precisando de uma força. Não tomei café não, tô sem energia. Eu não posso realizar esse trabalho, desculpa. Faz sentido? E a gente vai falar aqui sobre a energia de um gás. E deixa eu falar aqui pra vocês, dando spoiler. Spoiler. Como que lá em Física 1 a gente vai tratar trabalho. A gente vai tratar trabalho assim, Kaane. O trabalho, ele vai ser igual à força que eu realizo sobre um móvel, correto? Sobre um corpo, vezes o espaço que eu percorro. Grava isso daqui pra mim. Você acha que eles estão viajando, Cal? Mas a gente vai converter isso daqui para termodinâmica. A força, a gente vai falar que é a pressão. Nós vimos no vídeo de gás ideal que pressão é uma força que eu exerço. Então, o gás, ele não exerce força. O gás, ele exerce pressão. Você já entrou dentro de um lugar onde o ar estava muito comprimido? Dentro de um avião. Quando você entra dentro de um avião, o avião sobe. O que acontece? O ar, tem muito ar ali comprimido. Você já parou para pensar de onde que vem o ar que a gente respira no avião? O oxigênio que a gente respira no avião. A gente faz uma viagem de 1 hora para Rio de Janeiro, São Paulo. Tem 300 pessoas dentro do avião. E um avião de 300 pessoas, sei lá, que vai para a Espanha, que fica 8 horas viajando. De onde que vem o ar para aquela tanta pessoa respirar? O ar ele fica comprimido. E esse ar vai soltando para a cabine. Correto? Para que, então, aquele ar tá muito pressão. O que você sente no ouvido? Eu tenho muito ar pressionado, então ele faz uma força. Já andou naqueles... Já andou não. Já teve... Aqui no Rio de Janeiro costumava ter rua de lazer, onde colocava cama elástica. Lá em Belo Horizonte chama rua de lazer. Como que chama? Tipo, fecha uma rua, geralmente é a prefeitura, coloca cama elástica, algodão doce, balão pula-pula. Aí já andou naqueles balãozão que enche, aí fica colocando um negócio de ar, aí joga ar dentro do balão. Aí você já pulou naquele negócio? Não. É tanto ar ali dentro que é difícil de pular. Já viu aqueles balões tipo parece um castelo? Tá. Entende que é fechado? Quando aquele negócio... Você já foi num que é totalmente fechado? Quando aquele negócio ele é totalmente fechado e você tem ar a todo momento sendo jogado nele, é horrível. O seu ouvido dói, você não escuta o que seu amigo do lado tá falando, é só que vai... E você não consegue ficar em pé. Fala, por quê? Porque é tanto ar em cima de você que ele faz força pra baixo. Então é como se a gravidade ali dentro ela aumentasse. Fala, entendeu? Então, quando a gente trata de gás, a força ela vai ser em pressão. E esse espaço percorrido aqui, a gente vai trocar ele por volume. Então, o trabalho realizado por um gás vai ser a pressão que esse gás vai exercer sobre um objeto e o tanto de volume que isso daqui vai locomover. Por exemplo, seringa. A seringa está aqui no total. Pressionei ela e apertei. Eu não estou fazendo uma força? Eu estou fazendo uma pressão. Aí eu vou vir e o volume dela vai diminuir. Quando eu soltar, o volume dela vai aumentar. O volume dela não variou? A pressão que eu fiz. Fiz uma pressão de 1 atm, de 2 atms, 3 atms, porque a pressão a gente mede em atm. E o volume dela aumentou 1 centímetro cúbico, 2 cm. Aí eu multiplico e acho o trabalho. Lá em transformação dos gases, leis dos gases ideais, a gente viu essa formulazinha assim que chama equação de Clapeyron. Ela fala que a pressão vezes o volume, 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 estou repetindo para eles entenderem que é a mesma coisa. A pressão vezes o volume é igual a o número de mols vezes a constante internacional dos gases vezes a variação de temperatura. Isso aqui é um ΔT, vezes a variação de temperatura. Aí eu amo fazer isso daqui
que quando o professor, meus professores de física, eles faziam isso, eu achava fantástico e você vai achar isso fantástico também, Cauane. Olha só, se eu tenho que trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume e eu tenho que pressão vezes a variação de volume é igual a NR delta T, aí eu faço assim, opa, pera lá. Se esse cara é esse cara, tá entendendo? Se esse cara é esse cara, e esse cara daqui é igual a esse, e esse cara daqui é igual a esse, logo esse cara é igual a esse. Você boiou? Você acha que alguém vai boiar? Vai? Tá bom, ó, vou pegar de caneta aqui, ó. Caneta de 3 cores, ó. Ó. A verde também, ó. Se esse cara daqui é esse cara daqui, correto? Uhum. Show? Uhum. E esse cara daqui é igual a esse cara, e esse cara daqui é igual a esse cara aqui, esses dois não são iguais? Uhum. Então, se esses dois caras daqui, se esse cara é igual a esse, e esse cara daqui é esse, eu posso pegar esse daqui e substituir aqui. Eu substituo aqui e coloco esse. Fazendo que esse, o W é igual a esse cara daqui. Que é a fórmula de trabalho da pressão de um gás. O trabalho que um gás exerce sobre o êmbolo, sobre a seringa, na hora que você pressiona uma força, vai ser o número de mols que tem aquele gás. Ah, Pedro, então você está me dizendo que muitas das vezes comprimir oxigênio vai ser bem mais fácil que comprimir nitrogênio? Sim, nitrogênio tem um número de mol maior. Correto? Vezes a constante internacional dos gases, que são 8, vezes o tanto ΔT, não, ΔV, vezes o volume que eu comprimi. Opa, mas é a temperatura mesmo. Por que a gente está falando sobre temperatura, Cauane? Porque, presta atenção, quando eu comprimo o gás, a temperatura dele vai diminuir. Ela vai diminuir, não tenha dúvida. Pedro, você está dizendo? Sim, com certeza. Fecha tudo aqui. A gente está com uma temperatura. Diminui o tamanho da sala, a gente fica coladinho, a temperatura vai aumentar. Pouco, mas vai. 1 grau Celsius, 2 graus Celsius, 3 graus Celsius. Agora você imagina um gás. Quanto que a temperatura de um gás ela não varia? Tenta fazer um exercício de que você é você é um inseto do tamanho da pata de uma formiga. Aí você tá dentro de uma seringa. Tá calor lá dentro, não tá? Hã? Aí eu venho aqui e pressiono todo o ar, aquele ar, porra, diminuiu? Aumentou pra caramba aquela temperatura. Faz sentido? Então a questão que vocês vão perceber também é que essas temperaturas elas vão ser bem pequenas, às vezes vão ser trabalhadas até em notação científica. Aí sim eu quero falar sobre a primeira lei da termodinâmica. Minto, deixa eu só falar alguma coisa daqui, que é a troca de calor e que esse trabalho daqui, ele também é medido em joule, né? Se eu gasto R$100 porque eu tenho R$100, eu faço um trabalho de 100 joules porque eu tenho 100 joules. Então esse carinha daqui, ele vai ser medido em joule e a minha temperatura vai ser medida em... Kelvin. Entendeu? Não é Celsius, não é Fahrenheit, é Kelvin. E Kelvin varia pra caramba. Você sabe quanto que é... Tu sabe quanto que é 0 graus, né, em Kelvin? 273, né? Trocas de calor. O que é troca de calor, Cauane? Encosta a mão aqui na minha testa aqui pra você ver como que ela tá quente. Por que ela tá quente? Ela tá fria, né? Porque se eu sentir sua mão quente... Não dá frio. Né? Eu senti sua mão quente. Por que eu senti sua mão quente? Porque ela passou calor pra mim. Houve aqui uma troca de calor. Correto? Olha só pra mim. A formulazinha da troca de calor. Lembra dela? Mas lembra que a gente aprendeu também na aula passada que a massa de um gás vai ser um número de mol vezes a massa molar daquele gás? Correto? Então, substituindo essa massa daqui que nós aprendemos na aula passada, eu vou ter essa fórmula grandona daqui. Aí, o que vocês não sabem, mas vão saber agora, que a massa molar vezes o calor específico
daquele gás é o que a gente chama de calor específico molar. E ele é considerado, e ele é representado por um C maiúsculo. Nos dando essa fórmula daqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês, quando eu dava pra vocês QM, que o calor que eu preciso dar para um corpo descongelar, chegar a 0 graus num gelo, seria a massa desse elemento, vezes o calor específico desse elemento, mas o tanto que ele teria que como que fala? Variar essa temperatura. Para ele trocar de estado, eu usava QM vezes o calor latente. Aí eu perguntei assim, professor, mas e quando esse cara evaporar e quando ele virar um gás, o que eu falei? Você lembra? Cena dos próximos capítulos. Aqui o capítulo chegou. É essa fórmula que a gente vai usar. Correto? Beleza. Você já sabe o que é variação da energia interna, você já sabe o que é trabalho de um gás e você já sabe o que é troca de calor. A primeira lei da termodinâmica vai falar o seguinte. Deixa eu ler ela para vocês, que vai ser mais proveitoso. Ela vai falar o seguinte. Ela me dá aqui, ó. Ela me dá um exemplo de um êmbolo que tem 70 joules, 100 joules de calor ali dentro, ele é aquecido e o que acontece é que ela dilata fazendo um trabalho de 70 joules. Se o êmbolo ele mexe, ele se movimenta, houve trabalho. Pedro, se a temperatura aumenta, entretanto o meu êmbolo continua, houve trabalho? Não, só há trabalho quando esse êmbolo se movimenta. Eu não fiz uma pergunta que eu costumo fazer sempre. Quantos minutos de aula? 26. Tá bom, 26, tá acabando. Aí, presta atenção. Esse trabalho foi de 70 joules. Porém, o calor que eu dei para esse tiozão aumentar sua temperatura foi de 100 joules. O que aconteceu com... O que era esse restante do 30 joules? Ele ficou na energia interna, correto? A primeira lei da termodinâmica vai falar que a quantidade de calor nesse recipiente vai ser o trabalho realizado nessa transformação. Você entende que houve ali uma transformação gasosa? Por quê? Porque esse gás, ele estava numa temperatura, lembra? Ele estava numa temperatura e a temperatura dele foi aumentada. Foi dado calor a ele, logo a sua temperatura aumentou. O seu volume mudou. Se a temperatura de um gás muda, se o volume de um gás muda, correto? Se há ali qualquer uma das suas unidades mudança, houve uma troca gasosa, uma transformação gasosa, correto? Nessa transformação gasosa, a quantidade de calor vai ser o trabalho realizado vezes a energia interna, correto? Olha aí no 4.1 nas regras dos sinais. Olha, quando o meu Q ele é maior do que zero, significa que esse corpo recebeu o calor. Isso não é novidade para ninguém, nós já aprendemos isso anteriormente. Se é negativo, esse gás está perdendo, faz sentido. Se o trabalho é positivo, presta atenção, é que o gás está expandindo. Porém, se ele é negativo, minto. Se ele é positivo, ele está aumentando. Entretanto, se ele é negativo, esse gás está sendo comprimido. Correto? Energia interna maior do que zero, a temperatura e a energia do gás está aumentando. Cara, faz muito sentido. Se a energia aumenta, eu dou mais calor para esse corpo e a sua temperatura aumenta. Correto? E se for negativa, ela vai abaixar. Gente, faz muito sentido. Presta atenção, matéria dada, é difícil. Volta o vídeo e assiste de novo. Tem um QR Code no fim da folha. É só você pegar e assistir o professor do Portal Eleva explicando essa matéria. Provavelmente ele vai te explicar de um jeito bem mais fácil do que o meu, ou bem mais difícil, porém ele vai explicar diferente. E na minha opinião, um tema tão difícil como esse é bom, é maravilhoso, é crucial você ter duas visões. Vou apagar o quadro, vou colocar 2 exercícios para vocês fazerem, e é isso aí. Beijos, abraços, até o próximo vídeo.